Pronto. Então, como foi dito no final da aula passada, a gente vai agora começar a nossa tela de sign up, certo? Então, eu vou criar aqui sign up page.dart. Também vai ser um stateful widget, sign up page. Vou importar o material. E eu vou até copiar algumas coisas daqui, porque vai ser bem parecida a tela. Colar aqui. Vou pegar a criação dessas variáveis. Beleza? E vou importar a logo aqui. Certo? Só que essa logo eu vou criar uma propriedade aqui chamada exadmin, que por padrão é true. Eu vou fazer o seguinte, final bool exadmin, certo? E eu só vou mostrar essa informação de admin se for admin. Beleza? Tá. Então, na verdade, o exadmin eu vou colocar como false. Então, no sign-in eu vou ter que vir bem aqui e colocar exadmin recebe true. Beleza? Vamos recarregar aqui. Opa. Aqui não. Beleza, vamos recarregar aqui. E abrir nosso simulador aqui. Pronto, beleza. Eu consegui aqui o admin, ele já está mostrando de boa. Então agora quando clicar em cadastrar, quando clicar no botão cadastrar, eu quero navegar para a tela de sign up. Como é que a gente faz isso? Navigator.offContext.push material page route material page route. Algumas coisas eu acabo passando um pouco rápido, pessoal, porque já foram conteúdos vistos em outros aplicativos mais básicos, certo? Então, esse aplicativo ele já é um pouco mais complexo, então coisas mais básicas, tudo isso que eu passo direto, ele já foi explicado em outros aplicativos, beleza? Então aqui eu vou navegar para a tela de sign up, só preciso importar aqui. Então vamos ver se isso aqui funcionou. Certo, estou aqui na página inicial. Quando eu clico em cadastrar, ele navegou para outra tela. Ficou difícil de ver porque a tela é idêntica, mas vamos fazer algumas mudanças então. A tela de sign up ela vai ter alguns campos a mais, certo? O primeiro campo a mais é o campo de nome. Certo? Que eu vou colocar o ícone. Opa, não, não é aqui não. O ícone de uma pessoa. Vamos ver. Opa, não. Eu adicionei o nome foi no sign-in. Pera aí. Vamos desfazer isso aqui. O nome vai no sign up page. Beleza? Nome, aqui eu vou fazer nome. Nome e nome. E vou adicionar aqui
a variável underline nome. E aqui no sign in, quando eu clicar em cadastrar, eu vou pro sign up. Beleza, aqui tá tudo certo. Vamos recarregar aqui. Certo. Aqui, quando eu clicar em cadastrar, beleza, ele vai pro outro tela. Eu não era para ter tirado o admin aqui, não. Isso aqui não faz sentido, isso que eu fiz. Nesse caso, como a gente está no aplicativo do admin, ele simplesmente sempre vai aparecer ali o admin. Então, não faz muito sentido isso que eu fiz. Vamos desfazer aqui. Tá. Beleza. Tranquilo? Então, além disso, no Sign Up Page, a gente vai ter outro campo aqui. Vou mudar o ícone da senha que eu tinha esquecido. Botar lock. E a gente vai ter outro campo aqui chamado repita a senha. Certo? Vamos recarregar para ver como é que tá ficando. Se eu clico em cadastrar, eu vou para outra tela com mais campos, que é a parte de cadastro. Aqui eu vou ter dois botões. O botão confirmar e o botão voltar. Se eu clicar no botão voltar, eu vou simplesmente navegar de volta. Então, navigator.offcontext.pop. Beleza. Se eu clicar em entrar, eu vou fazer form save. Beleza. Tem um porém aqui. A validação do repita a senha não pode ser assim, certo? Eu não posso simplesmente ver se é obrigatório. Eu tenho que ver se é obrigatório e ver se a senha digitada aqui é igual a essa. Então eu vou ter que criar outro método aqui. Beleza? Então eu vou criar um método aqui chamado valida senha repetida. Que ele recebe a senha repetida. Então vamos criar esse método aqui. Cadê? Onde foi que ele criou? Vamos formatar isso aqui. Beleza. Então, ele vai retornar aqui uma string. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer se senha repetida for vazia, eu vou retornar aqui a mesma coisa, campo obrigatório. Esse campo ele tem que ser preenchido. Certo? Já se a senha repetida for diferente da senha, eu vou colocar a seguinte mensagem: senhas devem ser iguais. Se não der nenhum desses casos, eu vou retornar nulo, que está sucesso. Sendo que agora eu não tenho o valor desse campo aqui, certo? Senha. Eu tenho o valor dessa variável aqui, senha, mas eu só atribuo o valor dessa variável quando eu salvo o formulário, não quando eu estou validando. Lembre-se que o processo de validação ele é anterior ao do formulário. Certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? Tem uma propriedade aqui chamada onChanged, que toda vida que o valor é modificado, essa propriedade é chamada. Então, eu posso colocar nela para eu atribuir o valor no onChanged. Então, aí eu garanto que eu vou ter aqui, nessa propriedade, senha esse valor. Beleza? Então, vamos fazer o teste.
Vou limpar aqui. Começa no sign in, eu clico em cadastrar. Pronto, ele veio para essa tela, então vamos lá. Primeiro, se eu confirmar sem colocar nada, ó, ele vai me dizer que todos os campos são obrigatórios. Depois a gente vai corrigir essa tarja aqui. Por enquanto, vamos esperar. Mas ó, ele já falou que todos os campos são obrigatórios. Então vou colocar aqui. Rodrigo, e-mail, rodrigo@gmail.com. Senha, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o repetir a senha, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar um diferente. Se eu apertar em confirmar, ele vai validar aqui, ó. Senhas devem ser iguais. Beleza. Então, se eu colocar o 6 e confirmar, aí beleza. Já não deu mais nenhum erro. Certo? Mas o que a gente tem que fazer aqui? O nosso widget, toda vida que ó, deixa eu tirar aqui. Toda vida que eu confirmo algo e dá erro, deixa eu tirar aqui várias coisas. Ó, se eu confirmar aqui, ele dá essa tarja. O que é essa tarja? Essa tarja está dizendo que o conteúdo da minha tela ultrapassou esse valor aqui. Como o teclado subiu, minha tela ficou bem maior. Então ela ultrapassou. Ultrapassou aqui e quando tem algum corte de conteúdo, o Flutter joga essa fitinha amarela pra gente. Beleza? Então o que a gente tem que fazer? Eu vou colocar aqui como pai do nosso form um widget chamado Single Child Scroll View. Single Child Scroll View. Vou recarregar aqui. Quando eu clico em cadastrar, se eu apertar em confirmar, não acontece mais o erro, porque esse meu widget ele criou agora uma barra de rolagem. Então eu consigo agora fazer aqui, ó, eu posso subir o teclado e ele não vai ficar cortando. Certo? Porque agora eu tenho esse Single Child Scroll View. Beleza. Então, deixa eu só definir aqui o tamanho desse container. Pronto, então eu já tenho várias informações. Já tenho aqui várias informações para eu conseguir fazer o meu cadastro. E agora, basicamente, o que eu vou fazer? A gente vai importar outro pacote, certo? Deixa eu abrir aqui. Existe um outro pacote chamado Firebase Alpha. Cada serviço do Firebase você tem que importar o pacote adequado para ele. Então, a gente vai adicionar essa dependência no nosso PubSpec. Vou adicionar aqui essa nossa dependência. Vamos mudar o nosso Flutter PubGet. E aí vamos só confirmar aqui. Porque a gente tem que fazer alguns ajustes no pubspec.yaml ou naqueles arquivos de Android Manifest, esse tipo de coisa. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Certo, vamos lá. Então vamos lá fazer aqueles mesmos. Os mesmos não, ajustes parecidos. Então deixa eu botar aqui de ladinho, ó. No nosso Android build.gradle, Android build.gradle, a gente vai adicionar o Google Service. A gente já até tinha adicionado, vamos só conferir. Não é nesse, é nesse. Ó, Google Service, já adicionamos. Próximo passo, aplicar o plugin. Aplicamos e aqui ele fala, ó, Enable Multidex, aquela mesma configuração que a gente tinha adicionado. Beleza? Então,
tranquilo, já fizemos tudo o que a gente tinha que fazer. Vamos agora dar o Flutter Run. Ver se roda tudo normalzinho. Rodando tudo normalzinho, a gente vai fazer o cadastro do nosso usuário agora. Vamos só ver se tudo funciona direitinho. Novamente, a gente colocou uma nova dependência, ele vai demorar um pouquinho, isso é mais do que normal. Vamos lá, vamos lá. Então, quando rodar aqui, o que a gente vai fazer? Nesse Unpressed, agora que a gente já tem o e-mail e a senha, a gente vai poder cadastrar o usuário. É até bom a gente ir aqui no Firebase, porque assim como a gente criou o Cloud Firestore, a gente tem que configurar a autenticação, certo? Então a gente vem aqui em autenticação, clica aqui em Get Started. Aí aqui a gente tem que decidir como é, deixa eu tirar isso aqui, como é que a gente quer se autenticar, certo? Se é por e-mail, por telefone, e-mail com ou autenticação com Google, GitHub, várias coisas. Eu vou habilitar a autenticação com e-mail e password, certo? Pronto, então eu habilitei com e-mail e password. Agora um passo importantíssimo que você não pode esquecer. Depois que você fizer essa configuração, você vai ter que baixar de arquivo Google Service.json. Então a gente vem aqui, ó, configurações do projeto e vai ter que baixar de novo esse Google Service.json, porque você modificou coisas nele, certo? Então eu vou pegar aqui e eu vou adicionar aqui. Procurando aqui a pasta. Pronto. A pasta então Android, App, e eu adiciono aqui. Ele pede para substituir, eu quero sim substituir. Beleza. Então pronto. Importantíssimo você fazer isso. Vamos até rodar de novo aqui, porque agora tem um novo Google Service.json. Tá, então quando a gente tiver aqui essa informação de e-mail e senha, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um Firebase auth ponto instance ponto create user with main password. E aqui a gente passa simplesmente a nossa variável e-mail e a nossa variável password, certo? Password não, senha. Coloco aqui um async e aqui eu coloco um await, certo? Opa, o async é no OnPressed. Beleza, vamos rodar aqui de novo. A gente já pode trazer nosso emulador. Clicamos em cadastrar. Eu não gostei desse tamanho que eu coloquei aqui não. Deixa eu tirar aqui. Não gostei muito não. Agora tá melhor. Então a gente pode vir aqui e colocar Rodrigo, e-mail rodrigo@gmail.com, senha. Isso é uma coisa importante. O Firebase ele não deixa você cadastrar uma senha muito fraca. Então a senha tem que ter no mínimo 8 caracteres. Então eu vou criar aqui do 1 até o 8 e vou confirmar.
certo? Vamos ver se o usuário foi criado lá no Firebase. A gente vem aqui em Authentication e ó, já criou o usuário com o e-mail aqui, o provider é o e-mail, a data e ele tem o seu ID, né? Então, beleza, já estamos conseguindo criar o nosso usuário, certo? Agora tem uma coisa que está me incomodando que eu acho que a gente pode melhorar aqui, certo? Um princípio muito bom, digamos assim, da programação é dividir as responsabilidades. Então, aqui eu estou fazendo várias coisas na tela da minha view, do meu widget. Eu quero delegar toda essa regra de negócio para outra classe, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe responsável pela regra de negócio. Então, eu vou criar aqui um diretório chamado signup, que eu vou jogar a minha page aqui dentro. E eu vou criar aqui dentro um signup controller, certo? Que vai ser uma classe que ela vai ser responsável por executar toda a regra de negócio, certo? Então, eu vou criar aqueles campos, ó, nome, e-mail e senha. Eu vou criar aqui dentro. Aqui dentro e aqui dentro, certo? E vou até criar aqui uma propriedade chamada Sload, que vai me dizer se eu estou fazendo algum tipo de carregamento ou não, que eu vou inicializar ela com false, certo? Além disso, como essa é a minha classe de regra de negócio, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui já o meu Firebase Elf, que é o meu Firebase Alf.instance. Importar aqui, instance, certo? Quando eu quiser utilizar, eu já utilizo. Então, primeira coisa que a gente pode fazer é pegar essa nossa função, ó, isso é regra de negócio. Vamos jogar para dentro do nosso controller, certo? Então é a primeira coisa que vai ser jogada para dentro do controller. Perfeito? Vou criar agora métodos para setar os valores dos campos. Então, eu vou ter um método aqui, setNome, que ele vai receber um nome, e ele vai simplesmente atribuir a variável de dentro do controller. Eu vou repetir esse método algumas vezes, porque eu vou fazer a mesma coisa para o e-mail. Ele vai receber um e-mail e vai cadastrar um e-mail. E a mesma coisa com a senha. Ele vai receber uma senha e vai colocar aqui. Finalmente, set isLoading, que ele vai receber um booleano agora, chamado isLoading, e ele vai fazer isLoading recebe isLoading. Certo? Por que eu criei esses caras? Porque agora eu posso vir aqui na minha page, certo? E eu posso excluir esses caras e eu consigo criar agora o meu controller. Sign up controller, certo? E toda a lógica vai estar delegada agora para esse controller. Ele vai ser responsável por fazer tudo. A gente consegue dividir bem, toda a lógica fica agora no nosso controller, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? Lá nos nossos onSaved,
que eu recebi um nome e atribuía, eu vou agora simplesmente fazer controller.set nome passando o nome, certo? Como eu estou recebendo um parâmetro aqui e já estou passando direto para essa função, eu posso deixar isso mais simples fazendo assim. Controller.set nome, certo? E-mail, mesma coisa. Controller.set e-mail. Olha como está ficando organizado. Senha, mesma coisa. Controller.set senha. No onSaved também. Controller.set senha. O validator da senha repetida. A gente faz só chamar. Controller.valida senha repetida. Certo? Então olha como está ficando. Tudo está sendo delegado para o controller. A tela só chama as coisas do controller. Tranquilo? E agora chega no método de criar o usuário. Certo? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou vir bem aqui. Vou criar um método chamado cria usuário. Certo? Ele é um método assíncrono. E ele faz basicamente isso aqui. Só que como eu já criei aqui a nossa instância de Firebase Elf, ele fica até mais simples. Então ele faz basicamente isso aqui. Certo? E a nossa page agora, quando eu clico no botão, a única coisa que a nossa page faz é dar o form.save e fazer o await. Agora controller.cria usuário. Certo? Então vamos ver se essa nossa divisão em controller está funcionando. Vamos abrir aqui nosso emulador. Beleza, vamos para o cadastro. Eu vou chamar aqui de teste@gmail.com e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu clicar em confirmar, vamos ver se o usuário foi criado. Às vezes tem que sair e entrar de novo para ele atualizar a informação. Tá aqui, o usuário foi criado, certo? Agora tem uma coisa que eu quero fazer, beleza? Toda vida que eu criar um usuário aqui, eu quero criar ele também na nossa coleção usuários aqui, certo? Então deixa eu deletar essa coleção aqui por enquanto. E eu vou também deletar esses usuários que eu criei. Delete e delete. Vamos começar do zero. Vamos voltar aqui. Então, toda vida que eu criar um usuário, eu quero pegar as informações desse usuário e criar na coleção usuários. Então, olha o que eu vou fazer. A gente já viu lá no começo, quando a gente estava testando o Firebase, que a gente pode fazer o seguinte: Firebase firestore.instance.collection e eu posso passar aqui uma coleção. Firebase Firestore. Firebase Firestore. O que ele está reclamando aqui? Eu vou criar uma variável chamada usersref
ref, e eu vou dizer que estou referenciando a coleção usuários. Então, só para exemplificar, quando eu faço Firebase e Firestore instâncias, collections, usuários, o Firebase ele me retorna uma referência àquela coleção. Por isso que eu chamei de userref, porque é uma referência para aquela coleção. Então, através dessa referência, eu vou poder fazer várias coisas. Eu vou poder fazer adicionar informação, buscar informação, certo? Então, depois de criar o usuário, esse método aqui, ó, você pode ver que ele retorna um user credential. Então, eu vou fazer o seguinte: final user credential recebe isso. E logo depois que terminar aqui a criação, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer userref.doc, eu vou passar usercredential.user.uid e vou utilizar esse método set, que eu passo um mapa para ele com o que eu quero adicionar lá no Firebase. O que eu quero adicionar lá? Eu quero adicionar o e-mail, que está na propriedade e-mail. Além disso, eu quero adicionar o nome, que está na propriedade nome. E eu quero adicionar outro parâmetro aqui, que é o tipo, que eu vou chamar de tipo admin, certo? Então, só recapitulando. Toda vida que eu criar um usuário no Firebase Auth, ele vai me retornar uma credencial, e essa credencial tem um ID. Eu vou pegar esse ID e vou criar um documento na coleção usuário, que é no Firestore, adicionando as informações de nome, e-mail e tipo. O tipo eu coloquei admin porque a gente está no admin. Então aqui a gente vai fazer cadastros de usuários admin. Quando a gente estiver fazendo a parte cliente, o tipo do usuário criado lá no cliente vai ser cliente. Por que isso? Porque eu não quero que um usuário cliente consiga se logar no aplicativo admin, certo? Então isso é uma trava que a gente vai acabar criando. Então vamos ver se isso aqui vai funcionar. O que é para fazer? Quando eu criar um usuário, é para ele criar o usuário aqui e criar numa coleção chamada usuários, o usuário aqui também. Vamos ver se isso vai funcionar. Então eu vou em cadastrar, nome Rodrigo, e-mail rodrigo@gmail.com, senha 12345678, 12345678. Clicar em confirmar. Vamos lá checar. Criou o usuário aqui. E opa, ó, criou a coleção usuários e adicionou o documento com o usuário criado aqui. E se você checar, ó, vamos aqui de novo. O ID desse usuário no Firebase Auth, aqui na Authentication, é igual ao ID do documento aqui na coleção usuários. Por quê? Porque a gente usou aqui, ó. A gente usou o mesmo ID aqui para criar esse documento, certo? Quando a gente dá um ponto .doc, passando um ID, a gente cria um documento com aquele ID, e esse set coloque dentro daquele documento a informação que a gente deseja aqui, certo? Tem mais uma coisa que eu quero fazer, certo? É utilizar essa variável load. Por enquanto a gente não está utilizando de nenhuma maneira essa variável load, certo? Então, eu quero fazer o seguinte: antes de criar o usuário, eu vou dar um set state e eu vou fazer
controller ponto set loading true, e depois que terminar a execução da função, a gente dá um setIsLoading false. Além disso, a gente vai fazer o seguinte. Se o nosso controller ponto isLoading, eu preciso de um getter para esse isLoading, certo? Porque ele é uma variável privada. Então eu vou criar aqui um bool get isLoading retorna isLoading. Agora eu consigo vir bem aqui e fazer controller isLoading. Se estiver carregando, eu vou retornar um center. E o child vai ser um circular progress indicator. Opa! Certo? Vamos ver se isso aqui funciona. Vou cadastrar. Nome: teste. E-mail: teste@gmail.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu clicar em confirmar é para aparecer um load na tela. Show, apareceu o load, só não no posicionamento correto que a gente queria, mas apareceu o load. Certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar essa propriedade alignment do container e vamos passar um alignment .center. Certo? Por enquanto eu vou fazer o seguinte. Só quero ver se ele renderiza o load incorreto. Por isso que eu botei um false ali. Quando eu clicar em cadastrar, ainda não ficou no posicionamento correto. O que a gente pode fazer então? A gente pode dar uma altura para esse container. E a altura vai ser mediaQuery.offContext.size.ref. Esse é o comando que passa exatamente qual é o tamanho e a altura da tela. Se a gente recarregar aqui, opa, parece que agora a gente conseguiu. Vamos recarregar aqui que deu uma travadinha. Beleza, agora ficou no posicionamento correto. Certo? Vamos ver se o formulário não foi afetado com isso. Não, o formulário também ficou legalzinho. Eu quero criar um componente para esse load, certo? Então vamos aqui nos nossos widgets, vamos criar o nosso MP loading. Certo? Ele nada mais é que um stateless widget chamado MP loading. E aqui ele é um circular progress indicator. E na propriedade value e color, a gente passa um always stopped animation color. E a cor que a gente passa aqui dentro é a cor primária. Primer color. Pronto. Isso aqui é basicamente para o loading ficar da cor laranjinha, que é a cor primária. Então a gente pode vir bem aqui e substituir pelo MP loading. Agora toda vez que a gente precisar de um loading, a gente já coloca o nosso MP loading aí. Eu vou tirar aqui de novo, só para ver se funcionou o nosso load. Funcionou. Ó, beleza, tá da corzinha que a gente quer. Então, agora
eu vou tirar aqui. E agora é pra gente ver o formulário de novo. Show, beleza. Então, já fizemos muito até agora, só dando uma recapitulada. A gente já tem a nossa page sign-up quase toda completa. Já dividimos a nossa regra de negócio em uma classe controller. A gente já aprendeu a criar no Firebase e criar no Firestore o mesmo usuário. Agora a gente precisa tratar algumas coisinhas interessantes. Se der qualquer tipo de erro na criação do usuário, por exemplo, se já existe um usuário com o mesmo e-mail, o Firebase vai me retornar um erro. A gente precisa então tratar esse erro. A gente precisa fazer o nosso cadastro ser resiliente a erros. Beleza? Mas a gente só vai fazer isso na próxima aula. A gente se vê lá.